É triste falar isso, mas eu vejo o Ceará com aquela cara de time que não se moderniza, que tem uns dinossauros que não deixam a gente se modernizar, que não deixam a gente ser profissional. E a nossa caminhada hoje está muito mais para Vasco da Gama do que para Atlético Paranaense. A gente está bem. Se a gente estava muito longe, a gente está mais longe ainda. Para mim, a gente está mais com cara de virar um Vasco da Gama do que virar um Atlético Paranaense. Essa é a minha sensação. Não é sensação, não, é constatação. É constatação mesmo, assim. Eu não vejo quase nada de positivo. E a única coisa positiva que tem é a nossa categoria de base, que não é defendida por conselheiros, que não entendem e nem querem entender, nem querem ir lá, preferem ficar à distância criticando. Sabe-se lá Deus por quê? Porque o cara é conselheiro, né, Douglas? O cara tem todo o direito. O cara abre esse portão aí que eu sou conselheiro e vou entrar, quero conhecer como é que funciona. O cara tem direito de fazer isso. E ele não faz para ficar criticando, para dizer que tem roubo, esquema e tal. Para mim, o cara que faz isso ataca sem o menor conhecimento de causa. Para mim, ele tem interesses escusos. De alguma forma. Porque essa crítica ela não é construtiva, ela não é madura, ela não é responsável, ela não agrega em nada para o clube, além de construir uma ruptura dentro do debate ali do conselho. Então, para mim, os conselheiros mais críticos, se eles têm realmente uma iniciativa de estarem preocupados com o esquema de empresário e tudo mais, eles tinham que ir lá na base, conhecer, saber como é. Ter coragem de conversar com Israel cara a cara. E parar de fazer acusação leviana em grupo de WhatsApp ou em reunião. Tem que chegar e conhecer o processo. Saber como é que funciona. Para poder criticar, na minha opinião, tem que ter coragem. Coragem e conhecimento de causa. Porque ficar bradando em grupo de WhatsApp é muito fácil, meu chato. E aí é fácil demais. Entendeu? Então, a única coisa que a gente tem de positiva, assim, sólida hoje do Ceará, é, de fato, a categoria de base. É verdade. Por que eu digo isso? E a nossa base, eu digo mais, é muito melhor do que a do Fortaleza. Mas muito melhor do que a do Fortaleza. Quilômetros. Por muito melhor do que a do Fortaleza. E a torcida do Ceará não tem essa consciência, Klaus. Não tem. E eu vou te falar, por que eu tô falando isso? Eu falo isso com tranquilidade, cara. Cara, o Fortaleza está buscando os profissionais do Ceará. Eles estão com recurso hoje para poder implantar, ou, aliás, para captar os profissionais do Ceará. Tem grana, tem recurso. Já levaram 3 esse ano. Sim. Levaram 3. 3 treinadores, se eu não me engano. E ainda estão tentando buscar profissionais lá dentro do clube, do Ceará. Eu não duvido. Não sei, eu não tenho informação, mas eu não duvido dos caras ainda estarem sendo assediados dentro do Ceará pela categoria de base do Fortaleza. Porque eles estão vendo que a metodologia aplicada dentro do Ceará está dando muito resultado. Eles sabem disso. Então, eles estão ali de olho nos profissionais da categoria de base do Ceará. Por quê? Porque, primeiro, que eles estão com mais recursos. E, segundo, que é uma ativação dentro do processo lá do Fortaleza que não está funcionando tão bem como as demais. Tem uma boa equipe para monitorar o futebol profissional? Tem. Está funcionando isso no Fortaleza? Tá. Tem um ótimo treinador, mas também tem uma infraestrutura para o profissional muito boa. Mas a base do Fortaleza ainda está bem atrás da do Ceará. Basta ver que o Fortaleza não conseguiu revelar ninguém vindo da base. Ninguém, zero. Então, eles estão tentando otimizar os processos deles, né, na base. Agora, isso significa que eles vão ficar sempre para trás em relação a gente? Não. Da forma como eles estão cuidando e se preocupando com todas as áreas administrativas, a base uma delas, eles rapidamente devem passar o Ceará também na base. Enquanto isso, a gente está querendo implodir de dentro para dentro a nossa categoria de base. Sim. Não é nem o torcedor. Eu acho que o torcedor, no caso da base, acho que eles, inclusive, já entendem que é subaproveitada. Mas dentro do clube existe sim uma rejeição à base, ao trabalho da base. Os caras estão indo assistir os jogos, Douglas. O ABC foi assistir o jogo do Sub-17? Porque, na minha opinião, é inadmissível o diretor da base, do profissional, não ir assistir o jogo da categoria do Sub-17.
você tirar uma horinha e meia ali do seu dia para ir lá assistir o jogo. Uma estreia no Brasileiro, você ia estar dando moral para os meninos, o papel do diretor ali, da figura do diretor acompanhando os meninos, traz motivação para os garotos, significa que eles estão sendo observados, é parte do trabalho, tá? Então, na minha opinião, isso também era importante tá sendo acompanhado pelo diretor profissional de futebol. Mas eu duvido que ele tenha ido assistir esse jogo Ceará e Botafogo pelo Sub-17. Cara, a gente não pode estar nessa caminhada. Tem que estar cada um ali tentando... Eu não consigo hoje, cara, fazer uma leitura do que é o Bloco Ceará Sporting Clube de dentro. Tá muito difícil a gente entender como é que funciona as coisas dentro do clube, do Ceará. Mas sigo aqui de fora olhando e tentando ponderar o que é bom, o que é ruim, tentando trazer para o torcedor, não é nem, Douglas, o certo ou errado, mas é o discernimento, para formar uma opinião um pouco mais embasada. Porque o certo ou errado é de cada um, cara. E, basicamente, eu não interfiro na maneira como cada um vê. Apesar de que, se eu dou uma opinião aqui, eu dou uma opinião no Instagram, a galera falta me massacrar, né? Mas, assim, não é sobre isso. Eu acho que cada um tem que formar a sua opinião. A única coisa que a gente tenta trazer realmente acontece dessa forma. Como é que você enxerga? Continua enxergando do mesmo jeito? Tudo bem. Mudei um pouco de opinião. Tá tranquilo. Cara, agora eu vendo o que tu falou, eu concordo contigo. Então pronto. É isso. A gente traz a informação para construir um discernimento melhor para o torcedor. É isso que a gente faz. É o nosso papel fazer isso. Perfeito, perfeito. Isso é algo que o torcedor realmente ainda... O torcedor cobra, na verdade, que os jogadores da base sejam mais utilizados no profissional. Isso realmente é um problema que a gente também critica, tá? Deixar bem claro, assim, a gente entende que a gente subaproveita muitas vezes os garotos que vão surgindo na base do Ceará. Agora, o trabalho lá em Taitinga é muito bem feito. É muito bem feito de verdade. Quem pôde acompanhar aí o Sub-17, Ceará contra o Botafogo, uma vitória de virada, e uma vitória assim, mostrando um bom futebol, troca de passes. Até o Landim fez um post lá no Twitter, né, mostrando aí alguns passes, transição. Enfim, os meninos realmente jogam muita bola, zagueiros construtores, o Ceará está conseguindo aí cada vez mais formar na base, né, esse tipo de zagueiro que sabe sair jogando. Então, o Ceará tem um bom trabalho lá em Taitinga. Agora, a transição desses jogadores para o profissional é que ainda peca muito, e aí talvez faltam alguns processos, né, para acompanhar. Se o Ceará acertasse isso, o torcedor ia ver de perto os frutos aí desse trabalho, porque mais jogadores seriam aproveitados, mais jogadores também seriam negociados, enfim, é algo que o Ceará ainda precisa ajustar, tá? Fala galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então, fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.